Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e vamos para mais essa aula sobre polinômios, né? Sobre essa série de vídeos que eu estou fazendo para vocês sobre álgebra, que engloba os polinômios e também os monômios, né? Na última aula, pessoal, a gente falou sobre o grau de um monômio. E hoje nessa aula nós vamos falar sobre o grau de um polinômio. Grau de um polinômio. Bom, eu vou mostrar isso aqui para vocês, então, como que se determina o grau de um polinômio, dando o exemplo que é esse aqui, ó. Então, nós temos aqui esse polinômio, pessoal, que é 2x y² menos 3x 3y mais 4xy mais 2x y5, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para determinar o grau do polinômio é analisar o seguinte. Nós temos que analisar quanto que é o grau de cada um desses termos aqui, certo? Então, eu tenho que analisar o termo aqui, ó, por completo, tudo bem? Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, é 2xy2. Notemos, pessoal, que aqui no x não tem nada escrito aqui no expoente aqui, ó. Quando isso acontece, eu já sei que na matemática o expoente ele vale 1, certo? Então, no caso desse termo aqui, para mim descobrir o grau desse termo aqui, eu vou ter que somar os expoentes, tudo bem? Então, aqui nesse caso, eu vou ter o seguinte, 1 mais 2, ó, 1 mais 2 é igual a 3. Então, esse termo aqui é de grau 3. Tudo bem? Bom, agora esse termo aqui, ó, eu tenho aqui menos 3x3y. Mesma coisa, né? Então, no caso aqui do y, não tem nada escrito aqui no expoente, eu vou considerar que o expoente do y é 1. Tudo bem? E aí eu vou somar aqui. Para me obter o grau desse termo aqui, eu vou somar o valor aqui dos expoentes. Então vai ficar 3 mais 1, 3 mais 1, que é 4. Então esse termo aqui é de grau 4. Tudo bem, pessoal? Agora, no caso desse aqui, ó, eu tenho 4xy, né? Então, mesma coisa aqui, o expoente aqui não tem nada escrito, vou considerar então que o expoente é 1, no caso do x, né? E no caso do y, não tem nenhum expoente escrito aqui, mas eu sei que na matemática ele também vale 1, certo? Sempre que não tiver nada escrito no expoente, é porque ele vale 1. Tudo bem, pessoal? Estou até deixando em vermelho aqui para ficar destacado isso daí para vocês. Então, o grau desse termo aqui vai ser 1 mais 1. 1 mais 1, que é 2, certo? Então, o grau desse termo é grau 2. Agora, no caso desse termo aqui, pessoal, tenho 2xy5. No caso aqui do x, no expoente aqui também não tem nada escrito, então eu vou considerar que aqui o expoente é 1. Para me encontrar o grau, então, desse termo, eu vou ter que somar os expoentes, né? Então, 1 mais 5. 1 mais 5, que é 6. Então, esse termo aqui é de grau 6. Bom, pessoal, então percebam o seguinte, que até aqui eu calculei o grau de todos os termos. Tudo bem? Então, para mim determinar o grau do polinômio em questão aqui, ó, eu vou ter que comparar os graus. Aquele que tiver o maior grau vai determinar, então, o grau do meu polinômio inteiro. Então, por exemplo, ó, notemos que aqui, ó, eu tenho grau 3, grau 4, grau 2 e grau 6. Então, o maior grau que eu tenho de todos aqui é desse termo aqui. Então, esse aqui que vai ser o grau do meu polinômio aqui em questão. Então, eu posso dizer que esse polinômio, tudo bem, ó? Esse polinômio, ele é de grau 6. Ou eu posso escrever, né, que esse polinômio é do 6º grau. Tudo bem, pessoal?
Mas aí, pessoal, entram aquelas mesmas questões da aula anterior, tudo bem? Que é assim, ó. Nós descobrimos aqui que esse polinômio ele é de grau 6, porque o maior grau aqui, o termo que tem o maior grau é esse aqui, de grau 6. Então, esse aqui é o que vai determinar o grau do meu polinômio. Mas aí vai entrar aquelas questões que a gente já discutiu na aula passada. Esse polinômio é do grau 6, mas, por exemplo, ó, em relação a x aqui, ó, certo? Aqui nós vamos ter que o grau é 1. Tudo bem? O grau é 1. Com relação a y, o grau aqui é 5. Então é o quinto grau aqui em relação a y. Em relação a x, 1 grau, de grau 1. Em relação a y, de grau 5. Quinto grau. Então nós podemos também, um polinômio, nós podemos determinar então o seu grau, certo? Em se tratando do polinômio inteiro. Mas nós também podemos determinar, fazer uma discussão, né, desse grau em relação a x, que aqui no caso é 1, e em relação a y, que aqui no caso é 5. Então esse polinômio é de grau 6, certo? Em relação a x, grau 1, em relação a y, grau 5. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Se você gostou dessa aula, eu convido você a se inscrever no canal, a dar sua curtida, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar com seus amigos. E eu vou ficar por aqui então. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.